E se eu te dissesse que o planeta Terra guarda lugares que parecem ter sido esquecidos por Deus, ou talvez criado por ele, só para nos confundir? Locais tão surreais que colocam em dúvida as leis da física, da lógica e até da própria existência. Alguns brilham no escuro, outros engolem rios inteiros, há os que transformam tudo em pedra, e outros que pintam a água de rosa. Prepare-se para conhecer os cantos mais secretos e inacreditáveis da nossa realidade, porque o mundo real às vezes é mais fantástico do que qualquer ficção que já inventaram por aí. E se tem um lugar onde você vai descobrir tudo isso, é aqui, no canal Sabia Essa? No vídeo de hoje, você vai embarcar numa viagem pelos 5 lugares mais misteriosos da Terra. Lugares tão estranhos e incríveis que, se você visse com os próprios olhos, talvez nem acreditasse. Vai anotando aí, cada um desses lugares parece ter sido arrancado de um sonho ou de um pesadelo. Então, se ajeite na cadeira, prepara aquele lanchinho e vamos embarcar nessa viagem pelo impossível. Bora nessa? Em quinto lugar, Lago Rosa, Austrália. No fim do mundo, existe um lago que desafiou o azul, o Lago Hiller, na Austrália. Tem águas cor-de-rosa, sim, rosa como chiclete, como algodão doce, como coisa de outro planeta. A ciência tenta explicar algas, sal, bactérias pigmentadas, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. A água é cor-de-rosa mesmo quando colocada em um copo, ou seja, não é o fundo, não é ilusão. Sabe o que é mais maluco? Ela é rosa o ano inteiro, chova ou faça sol, o tom surreal permanece. Mas mesmo com todas as teorias científicas, há algo nesse lago que mexe com a gente, algo inexplicável. Alguns dizem que ele é prova de que a natureza tem senso de humor, outros que é uma pintura viva, porque quando a natureza pinta de rosa um lago inteiro, é como se ela quisesse nos lembrar que o algo extraordinário está mais perto do que imaginamos. Os reflexos no lago parecem feitos de algodão doce. Ao entardecer, o rosa se mistura com o dourado do céu, criando um espetáculo de cores suave. Pássaros voam baixo, como se fossem atraídos pela magia líquida. O silêncio que paira sobre o lago é quase sagrado. É como se, naquele pedaço do mundo, tudo estivesse em perfeita paz. O mais legal é que não é o único lago rosa do mundo. Tem no Senegal, no Canadá, na Bolívia, mas o Hiller, ele tem um brilho diferente, como se guardasse um segredo que só ele conhece. Mar estrelado das Maldivas. Já imaginou caminhar à noite numa praia e ver o mar brilhar sob seus pés, como se estivesse pisando nas estrelas? Na ilha de Vadu, nas Maldivas, o oceano ganha vida durante a noite, acendendo como um céu noturno espelhado. Tudo isso acontece por causa de plânctons bioluminescentes que iluminam quando o mar é agitado. É como se o próprio universo tivesse vindo brincar na areia com você. É um espetáculo tão lindo que chega a emocionar. Pessoas choram ao ver, achando que estão tocando o infinito. Não é sempre que acontece, depende da temperatura, da lua, do mar. É como um presente aleatório da natureza. E talvez seja isso que torne esse fenômeno ainda mais especial. O fato de ser raro, mágico e completamente natural. Por isso quem vê, guarda para sempre no coração, como um segredo sussurrado pelo oceano. As pegadas na areia brilham por instantes até desaparecer. Cada passo se torna uma estrela, uma lembrança viva. Casais apaixonados costumam caminhar em silêncio, como se não quisessem acordar o mundo. Crianças correm e riem, deixando rastros de luz em cada salto. É como dançar com as estrelas sem sair do chão. Caldeira do Diabo, Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma cachoeira que mais parece um portal para outra dimensão. Seu nome já assusta, Caldeira do Diabo. Ela fica em Minnesota, dentro de um parque estadual, e tem um mistério que até hoje ninguém conseguiu resolver. A água simplesmente desaparece. Ela cai, entra em um buraco e some. Muitos objetos já foram lançados lá dentro, troncos, galhos, bolinhas de ping-pong, e nunca mais foram encontrados, como se aquele buraco engolisse tudo, sem devolver nada. Cientistas acreditam que a água segue para algum rio subterrâneo, escondido sobre as rochas, mas ninguém nunca conseguiu comprovar isso. Nenhum mergulhador, nenhum drone, nada. É um daqueles lugares que fazem a gente se sentir pequeno, diante da dimensão e do mistério da natureza. Um lembrete de que por mais que avancemos, ainda há um segredo que o mundo esconde com perfeição. O som da água entrando no buraco ecoa como um sussurro profundo. Alguns dizem que é como ouvir a terra respirar. Outros juram que, ao se aproximar, sentem uma força estranha, puxando seus pensamentos para dentro. Há quem acredite que a cachoeira guarda uma fenda entre os mundos. E quem se perder nela, talvez encontre um lugar onde o tempo não existe. Lago de Maracaibo, Venezuela. Dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas na Venezuela, essa frase simplesmente não faz sentido. No Lago de Maracaibo, relâmpagos caem até 28 vezes por minuto. Já foram registrados picos de 60 por minuto, um raio por segundo. É tanta eletricidade
eletricidade no ar que o lugar ganhou o título de capital mundial dos relâmpagos, conhecido até pela NASA. Mas não é só isso, os relâmpagos são tão intensos que podem ser vistos a mais de 400 km de distância. Pescadores dizem que nem precisam de lanterna, o céu iluminado guia suas embarcações como se fosse um farol celestial. Por isso, o fenômeno também é conhecido como Farol de Maracaibo. O espetáculo acontece por mais de 260 noites por ano, durante até 10 horas por noite. É como se o céu gritasse em luz, como se o próprio universo quisesse chamar a atenção para aquele ponto específico do planeta. A dança dos raios forma desenhos únicos, como pinceladas elétricas de uma tela negra. É uma orquestra silenciosa de luz e fúria. Moradores contam que os trovões ali têm sua voz própria, uma voz ancestral. Dizem que os espíritos da floresta e da água se manifestam no clarão. E quem presencia essa tempestade de luz jamais esquece a sensação de estar diante de algo sagrado. Em primeiríssimo lugar, Poço Petrificante, Inglaterra. Imagine um lugar onde tudo que encosta na água vira pedra, literalmente. Na cidade de Nesbron, na Inglaterra, existe um poço que há séculos desafia a ciência e assombra a imaginação humana. Brinquedos, folhas, roupas, animais, tudo que é deixado ali acaba coberto por uma crosta de pedra, como se tivesse sido tocado por uma maldição. Antigamente, os moradores tinham medo de chegar perto. Muitos acreditavam que o poço carregava um feitiço, um castigo dos deuses, ou até mesmo a entrada para outro mundo. Hoje, objetos como cartolas vitorianas, ursinhos de pelúcia e chaleiras estão lá, petrificados como relíquias do tempo. Mas a verdade científica, mesmo que não menos fascinante, é que a água do poço é extremamente rica em minerais. Ela cria um revestimento em tudo que toca, como se fosse uma carapaça de história se formando diante dos olhos. O processo que normalmente levaria séculos em cavernas acontece ali em questão de meses. É como se o tempo passasse diferente naquele lugar, como se cada gota carregasse um segredo milenar, um mistério que mistura ciência, história e magia em um lugar só. E mesmo com tantas explicações, há algo naquele silêncio úmido e frio que arrepia a espinha. É como se o poço respirasse, absorvendo o mundo ao seu redor. Quem passa por lá sente que está sendo observado, como se o próprio tempo estivesse à espreita. Cada objeto petrificado conta uma história muda, mas profunda. Um sussurro do passado, congelado na rocha viva. É um daqueles lugares onde você sente que o mundo é mais antigo do que parece, onde a água tem vontade própria e transforma o banal em arte. E se um dia você for lá, pense bem no que vai deixar, porque talvez ele fique para sempre. E aí, qual desses lugares mais mexeu com a sua imaginação? Comenta aqui embaixo qual deles você gostaria de visitar, ou qual você acha que nem deveria existir. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, sabia essa? Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis como esse. E olha só, já tem um vídeo aparecendo aí na tela, prontinho para você continuar essa viagem com a gente. Clica nele agora e vem descobrir mais mistérios do nosso mundo. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Mar estrelado das Maldivas. Já imaginou caminhar à noite numa praia e ver o mar brilhar sob seus pés como se estivesse pisando nas estrelas? Na ilha de Vadu, nas Maldivas, o oceano ganha vida durante a noite, acendendo como um céu noturno espelhado. Tudo isso acontece por causa de plânctons bioluminescentes que iluminam quando o mar é agitado. Lago de Maracaibo, Venezuela. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas na Venezuela essa frase simplesmente não faz sentido. No Lago de Maracaibo, relâmpagos caem até 28 vezes por minuto. Já foram registrados picos de 60 por minuto, um raio por segundo. É tanta eletricidade no ar que o lugar ganhou o título de capital mundial dos relâmpagos, conhecido até pela NASA.